novamente chamado de dentro do STF. Quem fala agora no Supremo é o ministro Alexandre de Moraes, que é o personagem aí principal, desde que a reportagem da Folha trouxe gravações que levantam suspeitas sobre ações dele. Então vamos ouvir ao vivo Alexandre de Moraes. Quais condutas? Basicamente, a incitação a golpe de Estado, a incitação a atentados antidemocráticos, a glorificação do AI-5, a discursos de ódio contra ministros dessa corte e do Tribunal Superior Eleitoral, inclusive com ameaças de vida, ameaças de morte, risco à vida dos integrantes e seus familiares. E nós sabemos que há a necessidade que faltou pela novidade nas eleições de 2018, naquele momento, a necessidade de preservação desse conteúdo, porque senão eles são apagados e não podem ser recuperados. Isso é um procedimento normal, investigativo. E esse procedimento, a partir dessa constatação que aqueles já investigados reiteravam nas condutas, esse procedimento poderia se dar de duas formas. Poderia se dar a partir de uma requisição minha à Polícia Federal, para que ela realizasse, poderia se dar a partir de uma solicitação ao Tribunal Superior Eleitoral para que ele fornecesse os relatórios. Como foi muito bem salientado, informações objetivas e públicas, o que estava postado publicamente, para se evitar exatamente que depois fossem apagados. Obviamente, o caminho mais eficiente da investigação naquele momento era a solicitação ao Tribunal Superior Eleitoral, uma vez que a Polícia Federal, lamentavelmente, num determinado momento, pouco colaborava, nós sabemos, com as investigações, retirando o apoio do delegado. O delegado que atuava nos inquéritos chegou a ficar com um único agente policial para poder realizar todas as diligências. E, obviamente, foi dito, seria esquizofrênico eu, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, me auto-oficiar. Até porque, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, no exercício do poder de polícia, eu tinha o poder pela lei de determinar a feitura dos relatórios. Hoje esse meio investigativo continua possível, esse compartilhamento de provas, que é um meio admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Hoje sim, eu oficiaria a ministra Carmen, porque agora a presidência do Tribunal Superior Eleitoral é da ministra Carmen. Então, eu, como presidente do TSE, determinava a assessoria que realizasse o relatório. O relatório realizado oficialmente, esse relatório fica nos arquivos do TSE e era enviado oficialmente ao Supremo Tribunal Federal. É enviado e protocolado no inquérito e na investigação específica, dado imediatamente ciência à Procuradoria-Geral da República e remetido à Polícia Federal para a continuidade das investigações. Vários desses relatórios, quando realmente demonstravam essas publicações, porque algumas, inclusive, apesar da celeridade, algumas eram apagadas. Mas quando se constatava a materialidade da permanência ou da continuidade da atividade ilícita, esses relatórios eram juntados, compartilhados do TSE com o Supremo Tribunal Federal, como é possível nesse compartilhamento de provas. E todos eles diziam sobre o quê? Todos eles sobre gabinete de ódio, todos eles diziam sobre fraude nas urnas eletrônicas, tentativa de golpe, o chamamento ao que depois ocorreu em 12 de dezembro, no dia da diplomação, a depredação da Polícia Federal, aquele ônibus que foi incendiado aqui em Brasília, a glorificação da tentativa de bomba no aeroporto de Brasília, nas vésperas do Natal, a tentativa de tumultuar a posse do novo presidente da República. Tudo isso já vinha sendo investigado, tanto no inquérito das fake news quanto nas milícias digitais, e novos fatos foram sendo agregados e, lamentavelmente, todos sabemos, e parece que alguns esqueceram, isso resultou na tentativa de golpe do dia 8 de
janeiro. Que, diferentemente, presidente, e aproveitando essa oportunidade, diferentemente do que alguns dizem, dia 8 de janeiro houve muita violência. Quase mataram 3 policiais. No vídeo institucional do Supremo Tribunal Federal, nós até homenageamos uma das policiais que quase foi morta. Então houve muita violência, sim. Só que algumas pessoas preferem continuar glorificando o extremismo, o populismo extremista que se vale da instrumentalização das redes sociais. Presidente, eu não quero cansá-los, mas é importante fazer a menção que exatamente todos os relatórios, as juntadas, as ciências são documentadas. As matérias jornalísticas, 2 ontem e 1 hoje, as matérias jornalísticas se referiram a 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedidos de relatórios. Todos esses documentados. Eu cito um deles, que foi colocado ontem, do pseudo-jornalista foragido nos Estados Unidos, Rodrigo Constantino. Foi citado ontem isso. A data do envio oficial do relatório, ofício e relatório, dia 27/12 de 2022. A data pro inquérito 4781, e isso deu margem à petição 10.800. Tudo documentado. A data da autuação, uma vez que estávamos no recesso, a data da autuação aqui no Supremo Tribunal Federal, dia 5 de janeiro de 2023. Data da ciência assinada pela Procuradoria-Geral da República, dia 6/1 de 2023. E envio para continuidade de investigações da Polícia Federal, dia 26/6 de 2023. Do último envio foi primeiro em janeiro, depois 11 de maio e depois 26/6. Tudo absolutamente documentado, oficializado, com acompanhamento da Procuradoria-Geral da República e as necessárias pela Polícia Federal.